Agora eu não tô no computador, mas daqui a pouco eu vou pro computador. Eu tava pensando, não sei que nem a gente fez na última reunião, de deixar os repasses mais para o final, para não estender muito em repasse, e aí a gente focar no lobby. O que vocês acham? Pode ser, porque provavelmente o pessoal do Visão só vai chegar no final, né? Ah, também é verdade. Eu não sei, André, se você quiser começar a falar rapidinho dos pilares, dizer que a gente vai estender isso um pouco para Ah, é verdade. a próxima para a reunião, que aí hoje a gente vai dar foco na Lari. Então quer começar logo, ver se ter o pessoal chegado mais? Acho que tá bom o tempo, André, já são 8h10 já. Então, mas agora não sei passos dos pilares, que a gente começar a falar da questão da temática. Eu estava pensando em trabalhar do calendário ou era outra coisa? Ah, não, Acho que acho que. eu. Não, pode falar Fala aí. aí, gente, alguém me lembre. A gente falou Como tanta a coisa. gente divisou, né? Como a gente dividiu, acho, né? Não, mas É, isso como a gente ficou. passou a divisão, não? Nas últimas reuniões? A gente já tinha Eu repassado a acho que divisão dos não. pilares. Já, já. A divisão das pessoas, não. A divisão dos pilares, como é que ia ser organizar os pilares, a gente já tinha passado na última Assim, eu reunião. digo das pessoas. Tipo, quantos ficarem cada um. Ah, tá. Essa parte? Deixa eu lembrar aqui. Então, mas. Aí eu vou ter que abrir aquele documento, só para me lembrar, tá? Gente, só um minutinho. Não me lembro mais quem foi tanto que ficou, não. Mas eu sei que estava bem equilibrado, pelo menos. hum, A gente dividiu de acordo com o mapeamento, né? Então a gente fez e foi conversar no privado com cada um. Acho que lá, a Giovana não tinha preenchido, não preencheu, mas Lari, Elson, Emanuel, enfim, ele foi que a gente falou já com eles e outras pessoas que não estão aqui presentes. Cadê o documento, Jesus? Gente, então, ficou comunicação, tem 7 pessoas em comunicação, 8 em engajamento, 4 em lobby, sofrido. Mas a gente entendeu que não estava tão complicado, não sei. Lobby, no momento, a gente está focado mais em lobby points, né? A gente estava vendo a questão das demandas. No momento, estava tranquilo, não ter tanta gente de lobby, embora que se tivesse mais gente seria interessante, não sei. Mas a gente respeitou o interesse de cada um, né? A gente limitou 2 pilares por pessoa, né? Então, e a maioria das pessoas que responderam só quiseram ficar em um pilar. Então, a maioria só ficou em comunicação, engajamento e teve algumas pessoas que ficaram em lobby por enquanto, mas era isso, assim, questão de demanda de trabalho. A gente achou que a gente tinha discutido isso, achou que por enquanto estava tranquilo. Eu acho que lobby tem os lobby points agora e vai ser uma frente de trabalho forte também na época das eleições, provavelmente junto com engajamento, comunicação também, mas engajamento com certeza, para você tentar trazer algumas atividades mais. E eu não sei, o repasse que eu tinha pensado é que a gente tinha falado também da questão da temática, né? Porque agora tem as temáticas dos meses, esse mês agora é território, e até agora a gente não chegou a parar para fazer alguma coisa relacionada a isso. Tinha só, a gente ventilou dentro da coordenação entre a gente alguma coisa relacionada a GE e texto, mas eu acho que a galera começar a pensar, principalmente nos pilares também, sobre a temática desse mês, já que a gente já está chegando quase na metade. E aí hoje eu também falei sobre a gente adiantar um pouquinho para já também começar, se pudesse começar a pensar no mês que vem, porque tá um pouco, aproveitar que tem esse planejamento e se adiantar um pouco, mês que vem é meio ambiente, então GT Bio, estamos juntos. E era isso, né? Me complementem, por favor. Arrasou. Eu fiquei em quê? Tu ficou em Eu nada não. que tu não preencheu. Desculpa.
Oferecendo o que você imagina que preenche, viu? Ele só preencheu a metade, aí não Você preencheu o imagina texto. que preenche. Não é possível. Aí eu disse, eu não vou ficar chamando ele para preencher planilha, porque é a pessoa que, né, desocupada dessa, Eu para ele pensei. participar do pilar. É que eu acho que o nosso intuito também era conversar com o pessoal para ver as primeiras atividades, né? Eu acho que a gente A gente tá pode pensando. pensar nessa temática, né? Eu acho legal, assim. Mesmo que agora de abril esteja um pouco em cima da hora, não dê, eu acho que super vale a pena já pensar para o próximo. Para a gente ir se adiantando, né? Se a gente conseguir ainda fazer alguma coisa esse mês, seria uma boa. Eu não sei se fosse um GE ou um texto, mas a gente sabe que às vezes, o GE eu acho que sai mais fácil do que o texto, porque o texto também depende da questão do blog, então às vezes nem sempre sai tão fácil. Mas se for pensar alguma coisa já para maio, eu acho que é mais fácil sair. E GTB de casa, né? Eu queria perguntar principalmente para a Giovana, para o Emanuel, para a Larissa, se eles têm alguma dúvida assim do que são os pilares, se para eles está claro. Eu não sei se vocês chegaram já a preencher o mapeamento, eu não me lembro. A Giovana não, a Larissa e Ah, o Giovana, Emanuel. não. Ah, é verdade. Tá. Há um Se vocês mapeamento, tiverem eu acho que alguma eu preenchi dúvida. ele. Mas não tá muito claro ainda para mim o que são os pilares. Os pilares são frentes de trabalho que a gente criou para o GT, assim, para conseguir dividir um pouco melhor as tarefas e são pilares para pôr a mão na massa mesmo, para a gente começar a criar coisas. E a gente dividiu em três, por enquanto, pensando na necessidade do GT, né? E na quantidade de pessoas também que a gente tem ativa, para não ficar muito pilar com pouca gente e também não sobrecarregar ninguém. E aí os três pilares que a gente criou foi comunicação, engajamento e o lobby. Aí a gente tem até na ata, tem explicadinho certinho o que é cada um, qual que é o escopo, né, de cada um. E a gente separou de acordo com o mapeamento, com os interesses que vocês preencheram, assim. Mas a gente ainda não começou, a gente separou e por enquanto está nessa fase. Aí agora a gente vai começar a realmente começar a criar com os grupos, né? Com esses pilares, com as pessoas que ficarem cada um. Ah, desculpa, Giovana, eu vi agora, ela preencheu depois da Adri. A última pessoa que eu vi foi a Adri, por isso que eu não tinha visto que mais gente tinha preenchido, mas depois a gente vai dar uma olhada. Outra coisa também, gente, que é importante falar, que a gente ainda está pensando no meio de comunicação para fazer esses trabalhos. Então, eu não sei se vocês quiserem sugerir, porque eu sei que a gente tem muito grupo de WhatsApp, né? Mas acho que vai ser o meio mais direto para falar com vocês, mas a gente também está pensando, Trello, Slack, que são ferramentas que também ajudam, né? Se vocês quiserem também conversar com a gente sobre, sugerir alguma forma, bacana também. Acho que é isso. Ah, gente, eu tô olhando aqui o mapeamento e eu não preenchi esse termo de voluntariado. Alguém pode me mandar ele? Ah, sim. Pode deixar que a gente manda. Na verdade, eu tenho que. Eu não Bom, sei obrigada. quando você entrou. Quando você entrou, Gi? Ah, é verdade. Desculpa, Giovana, é verdade. Tem que confirmar a sua data Eu depois. lembro que alguém me explicou. Oi? Sim, eu posso dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui. Já te retorno. Quando você recebeu o e-mail de boas-vindas, que
Aí a gente já conta a partir desse momento, porque termo de voluntariado agora a gente só está enviando para quem tem mais de 6 meses na organização. Mas a gente checa essa informação entendi. e a gente envia, tá? Mas acho que não faz mais de 6 meses. Entendi. Gente, lembrem nós, tá? O pessoal aqui que ainda tá novo, quem fizer 6 meses, aliás, na organização, né, redondos, já pode preencher o termo. E aí solicitem pra gente, por favor. Aham. Bom. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Rafa. Eu acho que a gente pode começar, então, né? O que vocês acham? Por mim, pode ser. Por mim, ok também. Alô, gente. Todo mundo tá me ouvindo? Eu tô. Sim, Então, se quiser que eu Sim. comece, eu começo. se eu estiver pronta, tranquila, por mim, pode começar. Então tá. Tranquila não é bem a palavra, né? Fran, você vai falar alguma coisa ou não vai, meu filho? Não, tava ligado aqui, eu não vi, Tá não. certo. Gente, então eu vou começar a falar, porque, assim, eu planejei um certo tempo, mas aí eu não sei como é que vai ficar, se vai demorar muito ou não. Boa noite, né, novamente. Hoje eu vou falar sobre segurança alimentar. Então, apresentando, né? Sou Larissa, sou de Sergipe, Nossa Senhora das Dores, interior de Sergipe, e sou nutricionista. Faço mestrado na UFES, só que não é na área de segurança alimentar e nutricional, mas é um assunto que eu gosto muito e me interessa desde a graduação. Então, é um assunto que eu acho bem gostosinho de falar, que eu gosto muito. Então, obrigada pela oportunidade de eu estar aqui falando sobre isso. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem ir falando, que aí eu explico, que vocês entenderem, certo? Porque às vezes pode ter alguns termos, algumas coisas que são diferentes, vocês não podem entender. Aí você vai perguntar. O que eu souber, eu respondo, e o que eu não souber na hora, eu vou procurar saber para depois responder vocês, certo? Então, vou começar. Primeiro, todo mundo aqui já ouviu falar sobre segurança alimentar? E Sim. sabe o que significa? Não, eu não sei direito assim, o Então, mas conceito. segurança alimentar, será que é proteger os alimentos de perigos ou proteger as pessoas de alimentos perigosos? Proteger as pessoas de alimentos perigosos. Mas será que é só isso de proteger as pessoas de alimentos perigosos ou será que tem algo mais? Eu acho que garante. Protegendo os alimentos de perigo. Desculpa. Eu gostei, Rafa. Eu acho que também tem a ver da gente criar uma segurança também alimentícia para a população, né? Que a gente tem o suficiente para a população que vai crescendo, e falando em âmbito de cidades também, né? Que isso escoe até a gente, né? Ou que a gente produz aqui também para garantir. Mas, enfim, entusiasta no assunto só. Sim, esse termo, segurança alimentar, gera muita dúvida, até mesmo eu durante a graduação, eu ficava, meu Deus, o que é segurança alimentar? Porque segurança a gente pensa o quê? Proteção, né? A ideia de proteção, então a proteção dos alimentos, então a proteção das pessoas. E aí, quando eu fui estudar, eu vi que é algo muito, muito, muito amplo, que a gente até se passa. Então, antes de responder essas perguntas, a gente primeiro tem que entender que segurança alimentar
não é somente um conceito, um estado de ser. É algo muito complexo, completo, e não por ser difícil, mas por englobar diversos âmbitos e não se tratar somente do alimento em si, na questão da aquisição de alimentos, do tipo de alimento. Então, é algo que é muito amplo. Então, o termo completo mesmo não é só segurança alimentar, é segurança alimentar e nutricional. E existe um conceito oficial para esse termo, que é a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Entenderam tudo com esse conceito, não é mesmo? Ou não? Porque ele é um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho bem consistente, assim, com muitas coisas que a gente fica meio perdida quando vai tentar estudar um pouco sobre o que é segurança alimentar e nutricional. Então, hoje aqui eu vou trabalhar com esse conceito para vocês, só que destrinchando ele, dando exemplo, só que pronto, eu vou mandar assim o conceito na André, porque é um conceito muito, muito longo, na verdade. Não é algo tão simples de se entender. Então, eu vou destrinchar para vocês, e aí eu vou dando exemplos para ficar bem mais claro, para vocês entenderem, como começar a compreender mais o que seria segurança alimentar e nutricional e como a gente pode trazer isso para o nosso GT, né, para os nossos posicionamentos, certo? Até aí tudo bem, né? Pronto. Quando a gente vai... Pode falar. Não, tá tudo bem mesmo. Pronto. Quando a gente vai destrinchar o que é o conceito de segurança alimentar e nutricional, a gente pode dividir ele por partes. Sendo a primeira parte, significa que a alimentação tem que ocorrer durante toda a vida de cada indivíduo, ou seja, desde o nascimento até a morte, respeitando cada estágio. Então, se é um bebê, a alimentação adequada para um bebê. Se é um adulto, a alimentação adequada para um adulto. Se é um idoso, a alimentação adequada para o idoso, e assim com todas as fases, respeitando a quantidade necessária para o corpo se manter vivo e funcionante. E além disso, quando fala do acesso, não é somente ter dinheiro para comprar, mas acesso aos locais de oferta dos alimentos, assim como acesso à informação segura sobre alimentação e nutrição. Então veja que já nesse comecinho, ele já mostra como é algo bastante, não é fechado, não é limitado, é algo bem mais amplo. Então, quando ele fala que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, então ele engloba muita coisa em relação ao acesso, em relação à quantidade, em relação à qualidade. No tocante à qualidade, esses alimentos têm que ser adequados tanto nutricionalmente quanto higienicamente. E isso significa o quê? Eu vou dar um exemplo. Digamos que uma família só tem para comer biscoito, creme cracker, com café, arroz e feijão todos os dias por um longo tempo, até mesmo a vida toda. Imagina uma família assim, que todo dia tem que comer, só tem para comer biscoito, café, arroz e feijão. Essa família tá passando fome? Se estiver comendo a quantidade que seja adequada o suficiente, vai estar passando fome? Não vai estar. Mas será que na questão nutricional, em relação às outras necessidades que o corpo precisa, será que vai estar atendendo só consumir o biscoito com café, arroz e feijão? Então, aí não vai estar. Então, essa família vai estar em estado de insegurança alimentar. Porque ela vai estar até comendo a quantidade suficiente para não sentir fome, suprindo as necessidades energéticas. Mas vai ter a deficiência de muitos outros nutrientes para o corpo. Então, a questão da segurança alimentar e nutricional não é só a questão da fome, do acesso ao alimento em si. Então, não é qualquer tipo de alimento. Também tem a questão da higiene, porque não adianta ter acesso ao alimento se você tem acesso a um alimento que não é de qualidade higienicamente, se você não tem acesso à água potável, água tratada, para você poder cozinhar, para você preparar o alimento, para você higienizar o alimento, principalmente nessa época de Covid, né, que a gente fala muito sobre higienização, e as famílias que não têm acesso à água tratada, à água potável,
para poder fazer a higienização das mãos, dos alimentos, de tudo mais. Então, a questão da higiene também entra na segurança alimentar e nutricional, e não somente dos alimentos. A gente tem que lembrar que a gente também precisa de água. Então, segurança alimentar e nutricional também diz respeito à água potável e de qualidade para o consumo das pessoas. Gente, essa primeira parte, vocês conseguiram entender? Cada parte eu vou ficar perguntando para vocês se vocês estão entendendo, certo? Super, Lari. Tá arrasando, Sim. sério. Fran, você tá entendendo? Pra ser enjoado. Tô entendendo, eu tô escrevendo a ata. Ah, pronto. Aí eu vou passar agora pra... Tá entendendo, Rafa? Pronto, beleza. O que vocês não entenderam, vocês me avisem, gente. Pelo amor de Deus. Pronto. Continuando. Do que Tô entendendo muito. Você tá falando muito bem, tá? De parabéns, Lari. Pronto. Tá certo, eu vou continuar. Agora vamos à segunda parte. Aí eu vou ler a segunda parte, que aí eu vou lendo e aí vocês vão tentando lembrar e eu também vou tentando lembrar o que é que se diz a segunda parte. Sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Quando ele fala isso, é que a alimentação não pode ser motivo de dúvida ou escolha. Então, veja que até nisso eles pensaram para definir esse conceito de segurança alimentar e nutricional. E o que é alimentação ser motivo de dúvida ou escolha, minha gente? É ter, por exemplo, eu gosto muito de exemplo, a família ter que escolher entre comprar o alimento do mês ou ter que pagar o aluguel, ou então ter que pagar uma conta de água, uma conta de luz, ou então ter que escolher entre comprar o alimento e pagar um exame do médico. Ou então até mesmo a questão de lazer. A pessoa vai ter que escolher entre comprar o alimento, ou então ir visitar algum parente em uma outra cidade. Então, isso é uma realidade que pagar alguma conta, fazer alguma coisa. Segurança alimentar. Porque a gente tem que lembrar que a Declaração dos Direitos Humanos, então a alimentação entra como um direito universal de todo ser humano, e a alimentação ela tem que acontecer. Até mesmo se o indivíduo não tiver condições de arcar com todas as despesas básicas, a alimentação deverá ser provida de alguma forma pelo Estado, né, gente? Isso muita gente nem sabe, né? Seja através da distribuição de alimentos ou renda como medida paliativa. O que significa? Vamos dizer que aconteceu... Pronto, nessa situação que a gente está agora, que o governo está fazendo repasse de verba para poder ajudar o pessoal autônomo que está sem trabalhar, com dificuldades, tudo que é poder ajudar na questão da renda para se alimentar. Isso o governo está fazendo não é porque ele é bonzinho, ele tem obrigação. Porque nós, como seres humanos, como cidadãos, somos titulares de direitos e o Estado é portador de obrigações. Então, para as nossas necessidades essenciais, como a alimentação, o Estado tem tem a obrigação de prover que ninguém passe fome. Mas, infelizmente, isso não é bem a realidade para muita gente, não é mesmo? Até aí, tudo bem? Eu gostei muito dessa parte. É triste, eu concordo, mas eu achei interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Lari, quando você falou segunda parte, a pessoa não tem... eu não entendi o começo. Eu estava na ata, cortou um pouco aqui no celular. Você não entendeu a segunda parte do conceito ou do que eu expliquei? Não, do conceito, porque cortou aqui, a pessoa não deve ter esqueci. A segunda parte, pronto, eu vou reler de novo o conceito até a parte que eu parei. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. A segunda parte sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. É só isso. Isso. Aí por isso que eu falei da questão de que o alimento não pode ser motivo de escolha ou dúvida entre se alimentar ou pagar alguma conta. Entendeu? Sim, entendi. E que o Estado tem que prover. Exato, obrigado.
Nada. Francis, o seu microfone tá cortando. Então, por isso a internet eu não escuto muito bem, entendeu? Mas é isso. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um material para poder divulgar para vocês, explicando direitinho, sabe? A coisa mais bonitinha. E, enfim, mas enfim, eu vou tentar fazer e mandar para vocês, certo? Pronto. Posso continuar? Vou continuar, viu? Já a próxima é ao final do conceito, lá pro meiozinho, quando fala das práticas alimentares, reforça a questão de que não é qualquer tipo de alimento que serve para alimentação. É a questão de alimentos saudáveis e produzidos de forma que não possa causar algum dano à saúde das pessoas. Então, isso também está ligado tanto à agroecologia e valorização de itens alimentares advindos da produção de povos e comunidades tradicionais. Quando eu falo povos e comunidades tradicionais, vocês já ouviram esse termo, entendem? Sabe quem são? Sim. André, sim. Pronto. Sim. Muito bem. Eu já imaginei que vocês soubessem, mas é só para tirar a dúvida. Então, alimentos que são produzidos da agricultura familiar e outras produções com essa mesma pegada, valorizando a alimentação baseada no descasque mais e desembale menos. Alguém aqui já ouviu essa frase? É de uma campanha para poder o pessoal consumir menos ultraprocessados. Pronto. Então, o que quer dizer? Preferir mais os produtos naturais e minimamente processados, em detrimento do consumo em massa dos alimentos processados e ultraprocessados, que possuem excesso de açúcar, sal, gordura, essas coisas que a gente já ouviu muito falar, que podem levar a problemas de saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, colesterol, pressão alta. E além de que esses alimentos processados e ultraprocessados geralmente são de grandes produções, de monocultura, a matéria-prima, né, de monocultura, utilizando insumos agrícolas, alimentos transgênicos, e isso tudo, além de fazer mal para a nossa saúde, também faz mal ao meio ambiente. Aí só lembrando aqui qual é o trecho do conceito. Então, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde. Certo? Essa parte do conceito que eu esqueci de falar no início. Até aí tudo bem, gente? Eu vou encher o saco de vocês com até aí tudo bem, mas é minha mania. Tudo certo. E quando ele fala da questão de produzir de práticas alimentares em favor da saúde, e também ele fala da parte cultural. Então, uma coisa que eu gosto muito de segurança alimentar institucional é a questão de valorização da cultura alimentar. Então, os alimentos produzidos têm que ser baseados nos hábitos alimentares de cada região, porque a gente sabe que aqui no Brasil, cada região tem uma característica na alimentação. A mineira é uma alimentação, a goiana é outra alimentação, aqui no Nordeste é outro tipo de alimentação, sendo que cada estado, basicamente, tem uma característica própria. Então, imagine quão rico de cultura alimentar o Brasil é. Então, tem que ser respeitada essas diferenças regionais na parte da alimentação. Então, por exemplo, se uma região possui como característica produção e consumo em alguns lugares, né? Macaxeirinha, batata doce e feijão. Não pode acontecer do Estado ou qualquer outro ser alma cebosa aparecer e ordenar que todos os produtores, a maioria deles, mudem para o plantio de cana-de-açúcar, ou soja, ou milho, que vai ser utilizado para grandes indústrias ou exportação. O que acontece? Está substituindo os alimentos que da cultura alimentar daquela região por alimentos que nem vão alimentar aquela região ou que por eles só não serviriam para poder alimentar a região, ou então seria para exportação. Além de danificar o solo, não ia trazer benefício nenhum, tirando a parte da renda para alguns produtores. Entenderam? Outro exemplo, se em algumas regiões é hábito consumir, pronto, o famoso cuscuz no jantar, conhecido como café da noite em alguns lugares, por exemplo, aqui em Sergipe, chama o jantar café da noite. Então, o café da noite é cuscuz, inhame, macaxeira, batata doce.
Não pode vir ninguém obrigar aqui, então essa região imaginária que eu tô falando, que come cuscuz no jantar sempre, substituir por arroz e feijão ou alimentos tipo fast food, assim do nada, dizer, não, agora vocês não vão mais comer cuscuz, cuscuz não vai ser alimento característico dessa região. Agora arroz e feijão no jantar, que vai ser a nova cultura de vocês. Então isso não pode, tem que ser respeitado os hábitos daquela região. Assim como não pode chegar no lugar que o hábito é comer arroz e feijão no jantar e dizer, não, agora vocês vão ter que comer cuscuz, sempre cuscuz, macaxeira e inhame, todos os dias. Entenderam? Sim, isso é bem bacana também. E já finalizando a parte do conceito, quando fala da questão da sustentabilidade, é basicamente sobre garantir o quê? Que as gerações futuras também tenham os mesmos direitos e benefícios. Então, a segurança alimentar e nutricional não está pensando só no hoje, no agora. Ela está pensando em algo que vai ser, enquanto o mundo for mundo, vai existir, entendeu? Todos vão ter esse mesmo direito, os mesmos benefícios. Então, é algo que seja sustentável. Sendo que o ambiental é relacionado ao uso consciente dos recursos naturais e cuidado com o meio ambiente, desde o plantio até o consumo dos alimentos e da água, porque quando a gente fala de alimentação, a alimentação não é só o ato de comer em si. A alimentação vai desde o momento que vai plantar a sementinha, vai germinar, depois vai colher, que vai fazer, você vai precisar passar de algum processo ou não, até chegar o momento que a gente vai levar à nossa boca. Então, a alimentação é algo muito extenso, então, bem assim, entra nesse conceito de segurança alimentar. Então, o cuidado com o meio ambiente tem que ser desde o início, desde a produção até o descarte dos alimentos. Também, quando fala da questão cultural, foi o que eu disse, é a transmissão de práticas, rituais e hábitos característicos de cada povo, porque a gente sabe que cada lugar tem meio que sua maneira, como é que se diz? É a sabedoria passada de geração em geração, de como plantar, de como produzir, fabricar aquele tipo de alimento. Então, isso é uma tradição, é uma cultura. Então, tem que ser respeitada essas práticas, esses rituais, esses hábitos alimentares. Sem sofrer interferência de outras culturas que possam extinguir essas tradições, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, com a globalização em si, que foi algo que teve pontos positivos, a gente sofre muita influência de fora e muitas vezes, principalmente os mais jovens, acham ultrapassadas as tradições e querem, como se diz? Tentar lembrar aqui a palavra, deixa eu ver. Querem mudar suas tradições por uma tradição de fora, por algo que não fazia parte. Sendo que não é que seja errado a pessoa, por exemplo, pela comida, né? Ah, eu gosto de sushi, então eu quero comer sushi sempre. Não é que seja errado a pessoa consumir sushi ou hambúrguer, tal, mas ela tem que valorizar também que a alimentação, a macaxeira, o inhame, batata doce, por exemplo, é algo importante, faz parte da cultura dela. Essa é a questão da valorização. Não é deixar de comer, ou só comer isso. É você também enaltecer a sua cultura, seu hábito alimentar, da importância. E aí, quando fala sobre a questão econômica, que é algo muito também debatido, não é só. Quando fala da questão da sustentabilidade econômica, tanto a geração de renda digna para os produtores, para eles poderem sobreviver através da produção, e também como a aquisição de forma justa dos itens alimentares. Então, tanto você vender por um preço justo, como você comprar por um preço justo, e também sobre você ter um emprego, você tenha uma renda que seja digna para você comprar esses itens alimentares. E, por último, quando ele fala da questão social, é basicamente a harmonia entre as pessoas, entre os povos, sem necessidade de geração de conflitos por conta de acesso a alimentos ou água, sendo que essa
a gente já pode ver que em muitos lugares pelo mundo, até mesmo aqui no Brasil, já existem muitos povos que há guerras, conflitos em relação ao acesso à água e em relação ao acesso aos alimentos. Então, até nisso, segurança alimentar e nutricional contempla. Então, vocês conseguiram perceber como segurança alimentar e nutricional não é algo pequeno, limitado. Então, vocês conseguiram perceber? Sim, Sim. é muito importante, né? E amplo também. Gostei. Sim. Não, Lari, está mandando muito bem, estou curtindo. Também. Então, aí agora eu vou passar para a parte mais chatinha. Eu tentei, gente, trazer mais, explicar o conceito, já que o conceito é um pouquinho mais chatinho de entender. Eu não vou focar muito na parte legal, sabe? Na lei, na política, tal. Eu vou falar rapidamente sobre elas, em forma no histórico, porque aí depois a gente pode ter em outros momentos a gente discutir mais, entendeu? É mais para fazer algo mais geral, para situar vocês, para a gente poder já pensando nos posicionamentos, certo? Pronto, vou continuar, viu? Quando a gente fala sobre segurança alimentar e nutricional, a gente pensa até que é algo assim que começaram a surgir a necessidade, o pessoal pensou tal e fez. Mas só que não foi algo tão simples assim. Depois de muitas lutas, muitas discussões, avanços e retrocessos, juntamente com a força da participação popular, o que eu achei mais engraçado foi que, justamente o que a gente estava falando semana passada, era sobre participação popular tal, e segurança alimentar e nutricional tem tudo a ver com participação popular, minha gente. Porque foi graças, praticamente, à participação popular que aqui no Brasil, em 2006, foi instituída a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente, da área da nutrição, a gente chama de LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E em 2010, que surgiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a PNSAN. Além de outros instrumentos legais com o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada, sendo também que nesse mesmo ano, em 2010, foi que a alimentação entrou como um direito no rol de direitos fundamentais na Constituição. Ou seja, na Constituição de 88, não colocaram a alimentação como um direito fundamental. Só em 2010, depois de muita luta, muito avanço, muita briga, muito retrocesso também, muitas perdas, e através da lei, da política, foi que a alimentação finalmente entrou como um direito fundamental dos brasileiros. Então, veja, gente, a gente está em 2020, mas 2010 isso é 10 anos atrás, não é muito tempo. Entendeu? Então, veja que por mais que a gente fale da questão da segurança alimentar, acesso a alimento, não sei o quê, mapa da fome e tal, mas a questão da alimentação ainda é algo muito discutido, muito recente. Então, veja a importância de se trabalhar sobre segurança alimentar e nutricional, e lutar por isso, conhecer e lutar. E sobre isso, eu gosto muito de falar sobre o CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ele servia como uma ponte entre o governo e a sociedade civil para discussão e tomada de decisão relacionadas à alimentação. Então, existia o CONSEA, o Conselho Nacional, existia o CONSEA estadual e o CONSEA municipal. Parece que ainda em alguns lugares ainda existe o municipal e estadual, porém o nacional foi extinto no dia 1º de janeiro de 2019 com esse desgoverno, minha gente. Porque é o que ele mais quer, que quanto menos a população tiver participação na questão das tomadas de decisões, vai ser melhor para eles. Então, na verdade, a área da segurança alimentar e nutricional, nos últimos anos, já vem sofrendo bastante baque, e quando extinguiram o CONSEA, acho que foi um baque muito, muito, muito grande para a gente, para a área da nutrição, da alimentação em si, que se preocupa com a questão do acesso do alimento a todos, e tudo isso que é relacionado. Então, foi uma perda muito grande para a gente,
parece ser pouco, assim, não, foi um conselho que foi extinto. Mas esse conselho é o que fazia a ponte entre governo e população, era esse conselho que fazia, que vigiava mesmo, que tomava a iniciativa. Então, foi assim, de extremamente tristeza para todos nós nutricionistas quando a gente descobriu que foi extinto com esse governo. E em relação, já que a segurança alimentar e nutricional está muito ligada à questão da fome, por mais que ela seja muito ampla, sempre vem a questão da fome na nossa cabeça. Ou então, para evitar a situação de fome na população, eu gosto muito desse exemplo, que o que aconteceu. A gente, às vezes, não se toca o quanto os programas, políticas, têm um impacto muito grande para muitas pessoas. Porque às vezes a gente está numa certa bolha, vamos dizer assim, e a gente às vezes não vê como algo que parece pequeno para a gente pode fazer diferença para os outros. Então, através de muitos programas, como Fome Zero, Bolsa Família, o Brasil teve um grande avanço na situação da questão da fome, que em 2014 a ONU, junto com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, publicaram um relatório chamado O Estado de Insegurança Alimentar no Mundo, no qual o Brasil tinha diminuído a quantidade de pessoas subalimentadas e saído do mapa da fome. Não sei se vocês já ouviram falar desse mapa da fome, mas é como se fizesse assim uma análise de quantas pessoas estão em estado de segurança alimentar. E em 2014, com esse relatório, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Significa que todo mundo estava livre de sofrer fome? Não, claro que é um parâmetro que, vamos dizer assim, é de um grosso modo, que ele analisa, mas se a gente fosse focar em todo o Brasil, em várias regiões, a gente ia observar que muita gente ainda estava passando fome, necessidade e estado de insegurança alimentar. Porém, nesse mapa da fome que eles avaliam, de modo geral, o Brasil tinha saído. Então, isso foi uma grande conquista, foi assim um motivo assim de muita alegria para a gente que trabalha, para o pessoal que trabalha com a questão da alimentação, de segurança alimentar. Porém, desde 2017, infelizmente, o país estava sob um alto risco de voltar para esse mapa. E até eu estava procurando para saber se já voltou ou não, mas até então a ONU e a FAO não publicou nenhum relatório mais recente, então não sei dizer se o Brasil já voltou para o mapa da fome. Então isso mostra o grande retrocesso que a gente está vivendo depois desses novos governos que a gente está tendo agora aqui no país, que é de muita sucateação e muito retrocesso nos programas e políticas voltados para assistente social, na questão da alimentação. Então, isso é algo muito triste que eu queria deixar claro, que é a extinção do CONSEA e a volta do mapa da fome. Então, continuando falando sobre tristezas, né? Então, isso tudo que eu falei, sobre o conceito, sobre alguns exemplos, mostra que, mesmo existindo bases normativas legais, são que a lei, a política, um programa, ainda há muito pelo que lutar, exigir, monitorar, modificar e esclarecer, principalmente, sobre segurança alimentar e nutricional, porque, assim, só quanto mais a gente conhece, mais a gente pode ajudar, é assim que eu penso. Então, quanto mais a gente entender, conhecer, aí a gente vai poder cobrar mais das autoridades os nossos direitos. Lembrando do que eu falei, né? Que nós, cidadãos, somos titulares de direito e o Estado é o portador de obrigação perante a gente. Então, existem ainda muitos problemas e desafios para serem superados. Eu estou falando aqui só no Brasil, mas pelo mundo afora existem outros milhares. E o que mais, assim, aperta o Brasil é a questão da desigualdade socioeconômica, minha gente. Porque, quer assim, quer que não, desigualdade social em relação à economia e à renda ainda é muito forte aqui no Brasil. O Brasil é um país muito desigual socioeconomicamente. Então, com certeza, isso vai afetar a questão do acesso ao alimento, à água e todas aquelas coisas que a gente falou recentemente. Além de que, aqui no Brasil, com essa bancada ruralista que a gente tem, a liberação massiva de agrotóxicos, as grandes lavouras de monoculturas,
Porque se tem uma frase que a gente da nutrição odeia, é daquele comercial, você já viu, né? De que agro é tech, agro não sei o quê, né? Na nutrição a gente fala que agro não é tech, agro não é pop e agro não é tudo. Porque esse agro que passa nessa propaganda agro, agro não é lixo, vê isso mesmo. Porque não é o agro de agroecológico, é o agro que é para as grandes produções, que é para exportação, que é só para favorecer empresário, grandes fazendeiros, latifundiários, não é para a população em si. Ninguém tá, nesse pessoal não tá pouco se lixando para a população, se aqueles alimentos é transgênicos vai fazer mal ou não, se tem agrotóxicos vai fazer mal ou não. Eles querem saber do lucro. Então esse agro tá por fora. É só enrolação da mídia, como sempre. Também há o problema de Oi, Lari. Ficou mudo também. Ela tá entre a gente, acho que travou, ela caiu. Caiu não, quer dizer, ficou muda. Alô, Oi, estão me agora, ouvindo? agora sim. Ah, pronto. Então não sei o que foi, minha gente. Pronto. Mas eu vou repetir então o que eu tava falando, né? Sobre a questão do agro. Vocês escutaram a parte do agro? Você chegou a falar problema, caiu. Ah, é. Outro problema. Ah, então você não escutou a parte do agro. Sim, escutei. Escutamos. Pronto. Então, pronto, basicamente essa questão do agro, que é um agro que não é voltado para a agroecologia, é um agro voltado para o lucro, né, dos grandes fazendeiros latifundiários. Então, isso é um grande problema, principalmente ainda mais agora nessa situação que a gente está vivendo, que basicamente na parte da agricultura bancada é basicamente ruralista. Então, a gente está sofrendo um embate muito grande em relação à questão de valorização dos produtos orgânicos, da agroecologia, de não utilizar insumos agrícolas, os agrotóxicos. Então, é algo que também influencia na questão da segurança alimentar nutricional. Um outro ponto também que influencia na questão da segurança alimentar nutricional, influencia no sentido negativo, é que por mais que o governo ainda tenha alguns incentivos, como programas, políticas, assim, voltado para a questão de, como se diz, de ajudar os produtores, agricultores a poderem plantar tal e poder repassar o que consegue plantar. E tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar ou de comunidades povos tradicionais, tal. Mas por mais que tenha esses benefícios, ainda não é muito acessível. Por quê? Geralmente a questão da informação é onde pega. Porque muitos desses agricultores, a realidade deles não é de um acesso fácil à informação. Principalmente quando o governo lança esses editais, editais online que tem que se inscrever, não sei o que, tal. E muitos desses agricultores não têm condições, não têm acesso à internet, ou então não sabem mexer direito, então como acessar, ou então nem sabem, né, nem divulgado que tem esses editais. Então, aí diz assim, não, tem o Pronaf, que é o programa tal da agricultura familiar. Não, tem isso. Não, tem o PNAE, não sei o quê. Mas será que essa informação está chegando mesmo para os agricultores, para o pessoal que vai produzir esses alimentos? Então, muitas vezes essa informação não é chegada, e sem contar que ainda tem os desvios, que a gente sabe, a corrupção por aí. Então, o edital que não é contemplado, mas o dinheiro, a verba vem, e no final a verba some. Então, isso ainda é um grande problema que acontece quando a gente está falando sobre aumentar a segurança alimentar nutricional, poder ampliar, né? Então, trazer esses alimentos para as escolas, tudo. Então, não é tão lindo e não é tão fácil como está escrito na política ou no programa. E que não é só nessa questão da alimentação. A gente sabe que muitos programas e políticas ainda sofrem com esses problemas, né?
Tudo bem por aí? Sim. Sim. Hoje já tá acabando, viu, gente? Larissa, só uma informação antes de você passar para outra etapa. Lá na questão do. Você colocou Lausanne, né, em 2006, e em 2010 foi o quê? Qual foi a lei? Foi a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ah, Tudo bem? tudo. Que instituiu o direito à alimentação adequada, não foi? Ah, não, é a partir da Lausanne e da política, o objetivo é assegurar o direito humano à alimentação adequada. Ah, mas só esse ano que teve, né? Em 2006 foi a Lausanne, em 2010 a Política Nacional de Segurança Alimentar. E esse ano foi. E no mesmo ano a alimentação entrou na Constituição. Ah, e no mesmo ano. Só que só nesse. E esse. Ah, entendi agora. Quando você falou esse ano, pensava que era agora, 2020. Não, esse ano é 2010. Naquele ano. Sim, foi Certo? esse. Obrigado. Pronto. Aí, continua. Gente, eu fiz aqui um roteirinho, é por isso que eu me perco assim, porque se eu for falar tudo de cabeça, ia dar problema. Então, aí, deixa eu ver. Aí, esse era do problema que eu falei, né? Da questão dos benefícios que o governo dá, mas não chega. Muitas a informação não é tão facilitada para esses produtores. E um outro ponto que eu vou falar de novo é a questão da desvalorização da cultura alimentar. Então, sempre vou falar sobre isso, da cultura alimentar, porque hoje em dia há um elevado consumo de alimentos processados e ultraprocessados, ou seja, alimentos industrializados, principalmente devido à forte propaganda e à mídia, e também pela facilidade de acesso a informações duvidosas, que não são assim tão confiáveis, que podem colocar em risco a saúde das pessoas. Então, são alguns pontos em relação à alimentação em si. A substituição por alimentos industrializados e a procura por informações que não são tão verídicas. Então, até mesmo a questão do acesso à informação entra na insegurança alimentar e nutricional. E já finalizando, acho que essa questão é bem importante, a questão do acesso, dificuldade de acesso aos alimentos. Principalmente quando a gente fala de estabelecimentos, feiras e centros de oferta de alimentos, muitos não estão preparados para receber pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, ou então indivíduos idosos, muitas vezes têm dificuldade, ou então têm medo de ir para esses lugares, porque não tem estrutura, suporte suficiente para ajudar eles a ir para esses lugares. Então, muitas vezes eles se prendem a ir no mercado e comprar comida de pacotinho, porque para eles é mais seguro e é mais fácil, é mais prático do que ir na feira comprar produtos mais naturais. Então, isso é um ponto que também influencia na questão da segurança alimentar e nutricional. Um outro ponto é também a falta de saneamento básico. Mas, Larissa, como assim saneamento básico tem a ver com alimentação? Sim, minha gente, porque saneamento, lugares que não têm saneamento básico, os indivíduos são muito mais propensos a contrair doenças infecciosas, parasitárias, que vão influenciar na saúde e na nutrição deles. Então, indivíduos que estão doentes, tanto por problemas de desnutrição, pela falta de acesso de alimentos, assim como aqueles que estão com problema de má alimentação, de subnutrição, devido a doenças infecciosas e parasitárias, assim como aqueles indivíduos que estão com excesso de peso, ou então com colesterol, diabetes, hipertensão, devido a alimentos que fazem mal à saúde, dão prejuízo à saúde. Então, esses indivíduos também estão em insegurança alimentar e nutricional. Então, a falta de saneamento básico em muitas regiões do país influencia na questão da insegurança.
e também a dificuldade de acesso à água potável. Então, como eu falei, né? Se não tem água potável, como é que vai higienizar e cuidar e cozinhar e preparar os alimentos? Então, vai ter o risco de contrair algum tipo de doença e enfermidade, e isso vai influenciar na saúde da pessoa. E ainda tem muitos outros problemas que, se a gente for pesquisar a fundo, a gente passar a noite toda falando, porque uma coisa puxa a outra. E, como eu disse logo no início, né? A segurança alimentar e nutricional não é só em relação a. É também em relação a cuidar. Alimentos fazem mal às pessoas, assim como proteger os alimentos de coisas que podem fazer mal ao alimento, mas é isso tudo. Então, é algo bem complexo, bem completo e bem amplo, e cada um pode ser discutido individualmente, e aqui eu fiz só um repasse. Aí agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que estão em segurança ou insegurança alimentar? Eu estou em segurança. Eu estou em segurança também. Eu também. Todo mundo está em Eu segurança. acho que eu Sim, também. eu tô. Todo mundo. E eu me sinto muito mal por isso. Falou isso Como? aí, eu me sinto muito mal. É que eu não tenho uma família que me apoia, entende? Eu não tenho como fazer acontecer. E aí todo mundo respondeu? Pronto. E vocês acham, quando eu falo assim de segurança alimentar, vocês têm plena certeza, confiança de que nunca um dia vão passar fome ou passar necessidade? Não, isso nunca. Por exemplo, se eu perco minha mãe e meu pai, eu não tenho como comer. Então, Aí eu entro nesse processo de escolha que você falou. Ou é conta ou é comida. Eu falo isso abertamente. bem isso. Aqui no Brasil, acho que em muitas regiões, não só no Brasil, no mundo, acho que são poucas as pessoas que podem dizer assim, não, eu tô totalmente em segurança alimentar, eu tenho segurança. Porque a gente vive numa eterna insegurança. Porque a gente tá bem hoje, do nada amanhã acontece alguma coisa, e isso pode influenciar na questão do acesso ao alimento, a passar necessidades. Então, é algo que se a gente parar mesmo para pensar, acho que é meio paranoico, essa é a verdade. Acho que vai ser, meu Deus, será que amanhã, será que eu tô bem assim, não sei o quê. E realmente é algo muito a se questionar. Pronto. É, Turi, depois, se você quiser conversar com a gente depois se quiser conversar no privado e tal, a gente conversa certinho? Que é um tema. Todo mundo aí que depois quiser tirar mais dúvidas, quer conversar, falar algo também, pode falar, gente. E quiser me procurar, então quiser falar aqui, certo? Então, e agora a pergunta, para finalizar aqui tudo que eu falei, é: de que forma podemos aumentar a segurança alimentar e nutricional nas áreas urbanas, de grandes a pequenas? Então, depois disso tudo que eu falei, como é que segurança alimentar pode ser inserida em GT, no nosso GT Habitat? Como é que pode ser? Aí vai entrar a questão dos posicionamentos. Aqui, quando a gente fala em uma cidade grande feito São Paulo, a gente questiona muito essa questão do escoamento do alimento, né? Da onde vem, para onde vai, quem está tendo acesso a um alimento de qualidade, né? Então, e o que acontece eu acho que justamente essa questão que a gente precisa comer rápido, consumir rápido, e justamente abre muito espaço para isso que você falou, né, Lari, do tipo comer muita besteira. Então, às vezes eu posso lotar uma geladeira de alguma coisa, mas provavelmente não vai ser pratos muito saudáveis. Então,
Eu acho que fortalecer essa questão que você falou de fato, essa segurança alimentar tem a ver com consumir o que é suficiente, né? No sentido de nutrientes assim necessários, que eu acho que em cidades grandes são um grande problema, né? E essa questão também de incentivar as produções locais ou então de redondezas, né? Que a gente chama aqui também das áreas metropolitanas, priorizando também esses orgânicos, priorizando a agroecologia, a agricultura familiar, que tem bastante também, incentivando as hortas urbanas, que eu acho que é um excelente exemplo também, e também pensando na questão de políticas, na verdade, que a gente consiga ter subsídios para esses alimentos, né? Eu, por exemplo, estava conversando com uma colega minha do trabalho, a Mônica. Eu já devo ter chamado alguém de Mônica por aqui, porque eu converso muito com ela, mas a Mônica, ela me fala muito uma coisa que, tipo, ela tem medo de comer os alimentos porque ela não tem segurança da informação nutricional, que também entra nisso, né? E ela também gostaria de comprar os orgânicos, mas para ela é um preço muito caro. Então, eu acho que isso também entra nessas questões dos subsídios, para que isso tenha uma maior abrangência entre a população. Isso, inclusive, também em consumo de água, né? Muitos cooperativas de orgânicos não vão para frente porque o preço que você precisa para manter isso, os recursos hídricos e tudo, é super caro. Então, eu acho que quando a gente fala em centros urbanos, eu consigo ter essa visão. Em cidades pequenas, eu sinto que, pelo menos as que eu visitei, eu vejo que falta uma variedade, na verdade, de alimentos, né? Porque aqui, às vezes, a logística, ela é muito mais diferente, né? Você tem que abastecer os grandes centros e como é que fica essa distribuição para cidades menores também? Que é uma questão a se pensar também, da onde está vindo, onde você está comprando. Eu não sei, eu penso muito nesses problemas também. Fora também cardápios escolares também, que eu acho que a gente tem que pautar essa segurança alimentar também na gestão pública. Nesse sentido, aqui em São Paulo, no estado, a gente passou por uma reforma em 2014, quando eu estava me formando também, que eles pautaram esse assunto também dentro da Secretaria de Educação. E eu acho que é aquela fala que a gente conversa, que a gente fala muito, que eu não sei se como nutricionista você concorda, mas a gente é o que a gente come, né? Então, em tempos que a gente tá pecando aí na transparência, a gente não falei demais, mas é isso. Tempos que a gente peca muito pela transparência dessa... de saber de onde vem, para onde vai, eu creio que é importante a gente trabalhar mais nesse processo. Não, Val, o que você falou realmente se tocou nos pontos muito importantes, justamente porque já daria outras discussões, mas a gente fala muito sobre a questão da origem dos alimentos e saber de onde aquele alimento veio, quando a gente fala assim, tem que ser com produção da agricultura familiar, que não utilizou insumos agrícolas, não sei o quê. Mas numa cidade grande, como é que a gente vai garantir que aquele alimento que a gente comprou na feira realmente veio da agricultura familiar? Então, às vezes, até mesmo fica essa questão, qual a origem desse alimento? Também quando você fala do preço dos alimentos, foi porque eu acabei pulando, mas também a questão do preço conta muito.
Porque, não, porque é orgânico, aí coloca o preço lá em cima. Porque, infelizmente, assim, muita gente se aproveita de certas coisas para poder ter um lucro a mais. Então, nessa tem a questão, né, a questão só do acesso ao alimento é em relação também ao preço daquele alimento, se todo mundo vai poder pagar. Então, é ter preços justos da alimentação. E outra coisa, cidade grande sim, como um todo, que também pode tocar em relação à segurança alimentar adicional, é a questão da rotulagem dos alimentos, que agora está uma campanha muito forte, que é em relação à nova rotulagem dos alimentos, que é para poder dizer que esse alimento é rico em sódio, em açúcar e gordura. Tipo aquela propaganda de cigarro, que diz, esse produto vai dar nisso. Uhum. Isso é até uma coisa importante falar. No Chile tem isso. No Chile, Isso, exatamente. no Chile a gente tem isso. A gente tem uma tarja preta pequenininha, né? Aí fala o tempo certo, né? No Chile a gente tem uma questão de segurança alimentar que é muito voltada para a saúde física do corpo nesse sentido. Então, alimentos que têm muito teor assim de coisas nocivas é etiquetado. O pão produzido lá tem uma quantidade certa de sal também, coisas definidas por leis, assim. Mas é claro, a gente está falando de um país pequeno também, né? Que não tem uma agricultura tão grande assim como a do Brasil nesse sentido. E muita coisa a gente exporta também. A gente exporta ou a gente importa? Eu sempre fico pensando, peraí. A gente traz alimentos de fora. É isso, a gente na verdade importa alimentos. Então, eu acho que é muito essa questão de ir adequando mesmo. Eu não acho errado, assim, eu não acho que é uma coisa que também eu acho engraçado porque lá, às vezes, você vê um alimento que você não imagina que tem alto teor, assim, de alguma coisa. Porque você... Isso é uma coisa também muito do imaginário. Por exemplo, biscoito de aveia, assim, aqueles super naturaizinhos, tipo esse da Nestlé, esse Nesfit, essas coisas. Só que lá parece astar, já é alto em açúcar. Ou seja, não é tão saudável para você, assim. Mas é só um comentário mesmo. Não, mas foi um comentário muito pertinente. E aí, gente, o que mais? Como vocês acham que a gente pode aumentar a segurança alimentar adicional nas áreas urbanas? O Douglas, ele quer falar alguma coisa. É verdade. É Turi. É tudo, Douglas. Eu queria falar sobre uma coisa que eu ouvi na CBN, no Vozes. É um podcast que eu acho muito da hora. Tem um projeto lá em São Paulo que se chama Freegan, que eles vão numa feira, assim, no finalzinho da feira, só tem um resto que ninguém pega. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam esse resto, que todo mundo acha que tá podre, eles pegam esse resto e tentam fazer alguma coisa, algum prato vegano, e daí eles distribuem de graça em algum canto. E as pessoas comem e, tipo, saboreiam e adoram. Eu acho que isso seria uma ótima atacada, sabe, assim, expor isso, sabe? Porque eu acho assim que a gente descarta muitos alimentos que poderiam ser consumidos, entende? É isso. Só queria falar sobre isso. Não, mas você tá certo, você falou algo muito importante, que é a questão do reaproveitamento, então do aproveitamento integral dos alimentos. Então, lembra quando, eu não sei se tu estava na hora que eu falei sobre alimentação, que vai desde a produção até o descarte? Então, essa questão do descarte também dos alimentos, de realmente descartar o que realmente não tem como ser consumido, mas é tentar aproveitar ao máximo os alimentos. Então, essa atitude pessoal é bem bacana, esse projeto deles de aproveitar esses alimentos. Claro que os alimentos que ainda tá em condições de ser consumido, né? Sim, que o pessoal acha que não, mas tá. Eu também acho que também essa questão da validade dos produtos, porque assim, a gente simplesmente descarta um produto que passou da validade. Você chegou a falar disso? Não falei não, porque é algo muito polêmico. Mas você pode dizer a sua opinião. Sei lá, eu acho que o produto, tipo, aquela data lá meio que uma previsão do cientista, né? Mas assim, as coisas não
talvez as coisas não sejam tão assim, né? Porque a ciência não é exata, assim, sei lá, eu acho. Eu não sei. Mas eu vejo a situação, né? Eu vejo como tá o produto e tudo mais antes de consumir. Eu acho que, assim, a venda de produtos vencidos poderia ser uma coisa legal. Mas, assim, que a gente pudesse ver o estado antes e tudo mais. Mas eu acho que isso requer uma educação alimentar, não sei. Eu só acho mesmo. Então, Turi, é porque essa questão dos alimentos vencidos, a da questão da rotulagem, né, do prazo de validade, é porque a gente fala assim na questão das indústrias e tal, porque seguem as recomendações da Anvisa, né, da vigilância sanitária. Então, a validade do alimento é um cálculo médio, claro que não é preciso, sobre mais ou menos quanto tempo aquele alimento vai durar. Não significa que, por exemplo, esse alimento, vamos dizer que está vencendo hoje, dia 13 de 4 de 2020. Não significa que aquele alimento amanhã vai estar podre, que não vai poder ser utilizado para consumo. Só que a gente tem que trabalhar com os parâmetros de segurança, porque vai que aquele alimento que venceu possa causar algum problema de saúde. Então, a questão que a gente chama de DTA, de doença transmitida por alimentos, é algo que é bastante, vamos dizer, é bastante preocupante. E aí, por isso que tem essa questão de tentar respeitar os alimentos tão vencidos. Assim como sobre o descarte, por exemplo, nesses restaurantes restaurante popular, qualquer restaurante em si, a comida que não é consumida, que foi para o bandejão, para o pessoal pegar a comida no self-service, por exemplo, né? Aquela comida que o pessoal se serviu, mas sobrou, aquela comida tem que ser jogada fora, se ao final daquela hora da refeição não foi consumida. E muitos restaurantes descartam toneladas de alimentos que poderia servir para alimentar outras pessoas, mas por questões de segurança alimentar, nesse sentido, segurança microbiológica, e seguindo leis da Anvisa, esses alimentos, infelizmente têm que ser descartados, que ainda é algo que há muita discussão, porque tem gente que defende que esses alimentos deveriam ser utilizados para distribuir para pessoas, para as ONGs, para abrigos, ao invés de ser jogado fora, e tem outros que defendem que não, porque isso aí seria um risco para as pessoas. Então, é algo que ainda gera muito conflito, muita discussão. Certo? Deu para entender um pouco? Sim, obrigado. Ô Lari, uma pergunta rápida. Você acha que a Anvisa faz um bom trabalho nesse sentido de fiscalização? Porque eu acho, assim, quando você viaja para fora e conhece esses outros lugares, quem tem esse privilégio, né? Você vê muito que falta um órgão desses às vezes, sabe? Eu acho que o Brasil é o país mais higiênico que eu já conheci. Mas eu não sei se do ponto de vista de uma profissional é bem assim, né? Vai falar viaja para uns países, às vezes, que você fica com medo de comer comida. É um pouco bizarro, assim. Então, a Anvisa que... Assim, gente, a gente pode até falar do Brasil muitas coisas, mas tem coisa que só brasileiro mesmo vai fazer. E a Anvisa é um órgão que realmente eles fiscalizam, eles têm seriedade. Então, por isso que eu estava falando da questão, a gente segue a Anvisa, porque a Anvisa, ela pega no pé mesmo. E se for denunciado, minha gente, aí que é coisa. Então, aqui no Brasil, a Anvisa realmente regulamenta muita coisa. Inclusive, quando a gente fala da Anvisa, a gente tem que lembrar que a Anvisa está ligado ao SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, a Anvisa está super ligado. Então, tudo que a gente come tem um dedinho da Anvisa, tem um dedinho do SUS. Então, por favor, gente, vamos valorizar o nosso SUS. Então, realmente, acho que não é que os outros países não tenham uma vigilância. Até tem, mas aqui os padrões do Brasil da Anvisa são muitas leis, muitas regras. Eu falo isso mesmo na parte da alimentação. A gente tem duas escolas para estudar a lei da Anvisa. Só regras da Anvisa, de como é que deve ser, que vai ditar. Desde qual tipo de uniforme um funcionário vai ter que usar,
até o tipo de piso, o tipo de teto que aquele restaurante vai ter que ter para poder estar nas normas da Anvisa. Então, é algo que funciona muito. Consegui responder? Nossa, super. Sim, eu nem sabia que era ligado ao SUS, assim, eu sei que é um órgão muito, assim, eu gosto desse nível de exigência, né, apesar de alguns, né, isso também às vezes implica mais recursos para você abrir alguma coisa. Eu conheço muito por conta do trabalho que a minha mãe trabalha numa farmácia, né, de manipulação, e assim, são regras bem rígidas mesmo, mas é que às vezes você faz uma comparação, né? Cada lugar tem suas leis, mas eu ainda me sinto um pouco essa segurança maior aqui no Brasil, acho que até por conta desse excesso mesmo, nesse sentido. E tem coisa que ainda não funciona porque as pessoas não conhecem direito sobre a legislação, sobre os direitos, e aí também não exige. Por exemplo, eu fiquei chocada quando eu descobri na aula de higiene e legislação que se a gente for na sorveteria, a gente pediu sabor de sorvete, e o sorvete tiver cristais de gelo, o dono tem que devolver o nosso dinheiro ou dar outro sorvete de graça, porque significa que de noite ele desliga o freezer lá, e aí acontece, forma os cristais de gelo, tal, e não pode, porque tem que estar o tempo todo o freezer ligado. Então, meu gente, se vocês forem tomar sorvete, tiver cristais de gelo, tiver aquelas pedrinhas de gelo, pode ter certeza que ali não é seguro. Chocada. Acho que eu sempre comi sorvete com cristais de gelo. Achando que tava arrasando. Achando que tava arrasando. Pensando em ser do bom. Ah, não, agora eu vou ficar Nossa, de mas olho. nem como voltar. Uma dúvida, ô Lari, porque, tipo, os sorvetes da Kibon, aqueles lá, sempre tem cristal de gelo, tipo, até de supermercado, até o supermercado faz errado, que... Então, até os supermercados fazem errado. E como fazem errado? É porque é um processo assim. E quanto mais congelado tá com o cristal de gelo, significa que foi desligado. E aí, no outro dia, quando foi ligado, teve que ter uma superprodução. É como se fosse uma produção em excesso para poder gelar. E aí acaba formando aqueles cristais de gelo. Entendeu? No supermercado também, às vezes tem isso de desligar freezer de iogurte, lá das bebidas lácteas e tal. Por isso tem gente que às vezes compra as coisas e passa mal depois. Aí o que acontece? Aí a pessoa passa mal, aí às vezes, muitas vezes não associa que foi a um certo alimento, e por isso que muitos casos de doenças transmitidas por alimentos não são notificados. Porque as pessoas passam mal, às vezes nem chega aí para procurar um posto médico, auxílio médico, e aí vai levando e não fala assim que foi por causa daquele alimento. Então ainda há muita subnotificação. E doenças transmitidas por alimentos também entra em segurança alimentar institucional. Tem um ponto só que eu queria falar em relação à sua pergunta, né? Eu acho que a gente pode pensar também em posicionamentos em relação ao saneamento básico e a coleta, entrega de água, a qualidade da água que chega assim, na população nas grandes cidades. Porque é que nem você falou, né? O número de gente que tem acesso à água potável, eu não lembro de cabeça agora, assim, mas eu lembro que quando eu vi, eu fiquei meio. Isso no Brasil, né? Eu fiquei meio chocada, eu não tinha muita noção, assim, que era. Acho que a gente vive numa bolha, a gente não tem essa noção que a água potável não chega em todo lugar. Na verdade, não chega em muito lugar. Mas faz um pouco parte, né, pelo que eu entendi da sua explicação. Então, a questão da água potável, do saneamento básico, eu não tô tentando lembrar, eu fiz alguma pesquisa, alguma coisa, eu fiquei chocada. Quando vi que, gente, eu acho que não sei se metade dos brasileiros tem acesso ou não tem acesso a saneamento básico. Uma coisa assim, mas é algo chocante. Muita gente não tem saneamento básico, muita gente não tem acesso à água tratada, água potável. Isso, e principalmente quando a gente vem aqui para o Nordeste, para os interiores. Então, esse negócio de saneamento básico e tal, isso é um luxo, entendeu? Não é a realidade de muitas pessoas. Então, é algo que
e a gente deveria cobrar com unhas e dentes, realmente, dos nossos governantes, para que realmente tenha saneamento básico e água de qualidade, porque isso influencia muito, muito, muito na saúde das pessoas. Que estudos mostram que locais que não têm saneamento básico nem acesso à água potável tem muitos casos de doenças e indivíduos subalimentados, então desnutridos, e aí vai gerar um ciclo vicioso e um efeito dominó. Uma coisa que eu pensei muito também é que a gente é muito bom em fazer lei, mas a gente não executa elas tão bem quanto a gente deveria, né? Eu agora pensando aqui, tem pessoa fazendo graça no chat, além da defesa do consumidor, acho que a gente tinha que ter um parâmetro da Anvisa nos lugares, né? Porque eu fiquei chocada com essas coisas que você falou agora, Lari. E, em relação à água, eu acho que a água dava para a gente fazer outro grupo só para falar disso, porque eu acho a água um ciclo muito, como eu vou dizer, ele está, né, tipo, muito internalizado em todas as nossas atividades, e a alimentação mais ainda, né? Então, quando você fala, por exemplo, que às vezes a pessoa não tem como, né, lavar esse alimento, eu penso muito nas pessoas da feira, por exemplo, que se alimentam dos restos das feiras, né? Por exemplo, aqui na feira, uma alface é 2, alface lavada ele te cobra 4, então eu fico, tudo bem. Ou seja, a água tem um certo valor. Aí, muitas pessoas se alimentam de restos, assim, que às vezes é uma fonte alimentar que você tem aí naquele dia, né? Tá no chão. Você não vai achar uma água para lavar na hora também. Então, essa é muita questão desse veneno que a gente põe. Ou então, né, a água também limpa o veneno, né? Como a gente também fala, quando traz coisas da feira, tem que lavar. Eu acho que é muito. Acho que uma coisa não está desassociada da outra, né? A gente tem que comer, mas não tem água. É muito bom. Estava pensando nisso mesmo. Posso falar agora? Fale, meu bem. Eu notei alguns pontos que eu acho que pode ajudar no nosso posicionamento e até para mapear futuros passeios. Uma coisa muito legal que é sobre o que a Lari falou sobre como a gente mapeia, como é que a gente vai saber que esse alimento é orgânico, veio das comunidades tradicionais, como é que a gente consegue fazer isso, né? Porque tem que dar o benefício justo, né? Pagar de forma justa o trabalhador, todo aquele produto que ele não tem agrotóxico e tal. Mês passado, teve um GE lá no YouTube e a gente conhece a outra Bárbara, e ela tem uma startup que rastreia as cadeias produtivas. Eu acho que seria uma solução. Ela faz essa rastreabilidade de produtos, de cadeia produtiva, da biodiversidade, desde o plantio, desde as sementes, né, passando por beneficiamento, por todos os processos de plantar, colher, né, até a questão do destino final do produto. E algumas empresas grandes, tipo Walmart, Nestlé, eles também já utilizam essa ferramenta de rastreabilidade em seus supermercados. Eu acho que ela deu até ideia sobre o óleo da palma. Lembra que teve toda aquela discussão sobre óleo da palma e tal, e com essa rastreabilidade da cadeia produtiva, já conseguiram mapear produções mais sustentáveis do próprio óleo da palma. Então, seria muito legal se futuramente a gente também entrasse em contato com a Bárbara para ela poder falar mais sobre isso, sobre a rastreabilidade da cadeia produtiva. Que eu acho que é o futuro mesmo dessas situações, se for para a gente pensar sobre modelo produtivo assim, de forma sustentável, levar em consideração que a gente tem que mapear todos esses processos dentro da cadeia produtiva, claro.
desses produtos orgânicos, não orgânicos, produtos de comunidades tradicionais, porque não adianta nada a gente pegar, falar que é um produto orgânico se a gente realmente não tem certeza da procedência, ou comprar produtos orgânicos dessas comunidades, levar para o supermercado e durante esse processo não ter uma produção sustentável, né? Então, através dessas novas tecnologias, a gente consegue rastrear todo esse processo. E quando a Lari também falou, que é um tema muito importante, que eu acho que a gente está começando a discutir agora, que é a economia circular, quando fala-se de geração de empregos dignos e renda justa, né? Eu acho que isso é muito importante também, porque ele é uma ferramenta para que a gente consiga valorizar essas produções, né? Porque um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável, né, para a gente é gerar renda e empregos dignos, né, ou chamar esses empregos verdes. Isso está muito dentro da economia circular, que é até o que o Rafa está fazendo na visão, que ele vai estar nesse setor lá, né, da visão que é de economia circular, tem muito a ver com isso, e é muito legal. E outra coisa bastante importante também que a gente pode fazer junto com o BTB é quando a gente fala realmente pagar um preço justo desses alimentos, dessa produção, ao pessoal das comunidades tradicionais, das comunidades produtores, a quem produz alimentos orgânicos, né? Que a gente realmente garante os benefícios oriundos dessa produção a essas comunidades. E seria legal, massa, assim, se a gente conseguisse fazer isso com o protocolo de Nagoya, né? De Nagoya, que, para quem não sabe, é um protocolo que ele fala sobre a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da biodiversidade e também trata da questão genética, lida com a questão genética que muitos produtores de orgânicos trabalham com sementes crioulas. Então, seria bom trabalhar com esses, dentro da segurança alimentar, trabalhar com esses temas centrais, a economia circular, protocolo de Nagoya, porque o protocolo de Nagoya envolve essa renda justa, tá? Emprego circular também, economia circular, e a rastreabilidade da cadeia produtiva. Um dos nossos questionamentos poderia ser isso, né? Conseguir rastrear toda essa cadeia produtiva, desde a questão, tudo isso, né? Estão me escutando, gente? Minha mãe acabou de ligar aqui. Sim, Gerard. Sim. Escutamos, sim. Eu acho legal falar do protocolo de Nagoya nesse caso. Eu acho que seria bacana todo mundo dar uma olhada no mapa da fome também. Uma coisa que eu queria entender é como o mapa da fome é feito, os dados, essas coisas. Uma coisa que eu aprendi em geografia é que quando é para falar de miséria, as coisas nunca são exatas, né? Os dados nunca são exatos. Então, isso para tudo, né? Mapear fome, mapear moradia de rua, enfim, mapear moradia precária. E também é outro ponto que eu acho que vale a pena. Gente, eu estou devagando um pouco nas coisas, porque eu estou de olho aqui no meu trabalho. O professor me deu um abacaxi para descascar, né? Falando aqui de comida. Mas até dei uma parada agora só por causa da Lari mesmo. Mas acho que por hoje é só isso que eu tenho. Eu tenho muita vontade de conversar com a Lari mais no privado sobre, mas não prolongar tanto também, que se alguém quiser mais falar, gente, eu falo demais. Eu queria falar uma coisa rapidinho. Pode falar. Rápido. Não, Lara, eu queria só ressuscitar uma coisa que tu colocou na planilha lá dos lobby points, eu vou até mandar aqui ressuscitar a nossa planilha. Tu botasse um material sobre hortas urbanas. Eu quero saber qual é a tua opinião a respeito desse tema. Se tem alguma coisa. Ah, sim, é porque eu acabei que, tipo, gente, eu viajei porque eu me empolguei, aí lá naquele Lab Points eu coloquei lá um monte de coisa, aí chegou aqui, eu pensei no que eu ia falar 1 milhão de vezes, refiz meu texto 1 milhão de vezes, e aí eu boto hortas, tiro hortas, boto hortas, tiro hortas. Mas a questão da... Pensando em cidades, eu queria saber mais ou menos, principalmente pensando em grandes cidades, o que você acha ou que existe discussão sobre viabilidade disso, eu não sei. Então, eu acho hortas urbanas, tipo, algo que é muito bacana de ser feito, que, na verdade, o maior problema das hortas urbanas é manter as hortas urbanas. Porque até mesmo, acho que eu cheguei a colocar um artigo falando que das hortas urbanas que criaram, acho que das que tinham visto 1 ou 2 que ainda existia, porque, tipo, o pessoal mesmo se interessou.
E assim, as hortas urbanas, o que servem? Pode ser uma fonte de renda para algumas pessoas da região, também como pode ser até mesmo um meio de compartilhamento social de alimentos e melhorar a qualidade da alimentação naquele lugar. E até mesmo ser um modo de aproveitar melhor espaços públicos, seja praças, ou até mesmo CRAs, CREAs, esses centros, quando tem algum espaço. E até mesmo hortas nas escolas, também entra nessa categoria de horta urbana. E eu acho que é uma via tanto de aproximar o urbano a questão da agricultura, como também melhorar a qualidade da alimentação daquelas pessoas. E até mesmo através das hortas urbanas podem ser feitas várias atividades de conscientização, tanto sobre a questão da alimentação, como o aproveitamento dos alimentos. Mas o X da questão de hortas urbanas mesmo é continuar mantendo o cuidado com horta, porque não é algo lindinho, fofinho de se cuidar. É algo que a pessoa vai ter que se comprometer e pôr a mão na massa. Então esse é o meu problema. Respondi, André? Acredito que sim. Uma coisa que eu estava conversando uma vez com uma colega minha, que isso é um estudo que a gente sente falta na área, quais as condições para você criar numa cidade e criar mais no campo, né? Porque aí entra as questões de chuva ácida, a poluição, se o solo está adequado. Eu mesma eu tinha uma horta no meu trabalho, mas eu tô meu trabalho é na beira de um cemitério, não é um solo que é confiável. Então, eu acho que falta muito isso também de conversa nesse ponto. Mas eu não sei, Lari, se você tiver alguma coisa para eu ler sobre, seria interessante. Então, a questão das hortas inclusive, até nos meus estágios, um dos estágios eu queria fazer uma horta urbana lá na cidade que eu tava fazendo. Mas, tipo, é muita, vamos dizer, burocracia, e também tem essa questão, porque tem que ver qual é o tipo de solo, se o solo dá, por exemplo, se do cemitério, você perto do cemitério, então, não tem, teria que ver bem se ia ser viável ou não. Então, assim, horta urbana é algo legal? Só que tem um monte de poréns, um monte de viés. Tem a questão do solo, tem a questão da acidez, a questão da poluição, da chuva, a questão do terreno, de quem vai ser o terreno, de quem vai cuidar, responsabilidade. Então é algo bacana, mas tem vários empecilhos. Então é algo que também deve ser estudado e pensado soluções como poder melhorar. Entendi, Lari, respondeu minha pergunta. Obrigada, viu? E também lembrei outra coisa, que eu falei da questão da horta urbana, só que eu tava no sentido que era outra coisa também. E incentivar as pessoas até mesmo a ter sua hortinha em casa, se for possível. Então, hoje em dia tem aquele conceito de horta vertical, então para poder plantar alguns alimentos como temperos, coisas que são mais práticas e fáceis. Então, também tem esse conceito, não só a horta urbana em si, a horta comunitária, como também a horta no fundo da casa, na areazinha da casa. Pronto, era isso. Gente, mais alguma dúvida, mais algum posicionamento? Vou elogiar, você tá de parabéns. Foi tudo muito bom. Eu aprendi, eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você. E foi incrível, sério. Muito bom, parabéns. Lari. Foi mesmo, Lari. Fora o Francis sabe tudo. Terceira advertência no GT Habitat, a quarta é a suspensão. Insuportável. Lari, muito obrigada. Eu me empolgo muito com esses assuntos quando a gente está conversando sobre nessa relação com as cidades também. Eu gostei bastante.
fico muito feliz. Obrigada por ter topado o convite, o desafio. Você se apropriou muito bem do assunto, do modo que a gente fez. Já quero fazer o Docs já, quando eu descansar desse trabalho cretino. Ai, desculpa, Thiago. Eu não tenho mais muito o que dizer, assim. Acho que você fez tudo bem redondinho, fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo, assim. E você é sempre bem-vinda no GT para falar as coisas, para fazer os trabalhos. Coisas que eu queria trocar contigo depois. E eu acho que é isso, é verdade, tá gravando, tá, Francis? Inclusive o chat grava também, aparece a mensagem aqui, tá? E é isso. Obrigado, Lari. Desculpa o Francis, tá? Da próxima a gente suspende ele. Obrigado, Lari. Foi maravilhoso. Você gravou tudo que eu te ensinei. Foi muito bom. Francis, senta lá, vá, fica quieto. Foi muito bom. Lari, foi muito incrível Dá uma mesmo. advertência em Francis. Você arrasou. Agradecer também. Cadê? Isso. É graças a essas questões de alimentação que eu tô aqui hoje engajando no mundo, sabe? Tipo, eu comecei com esse assunto e, eu tô aqui catando lixo na praia, no mangue e sendo um ativista. Isso é maravilhoso. Eu queria realmente agradecer. Eu tocar nesse assunto é muito importante pra mim, sempre, 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 sempre. E eu acho que é o segredo, sabe? A gente falar de alimentação. Se a gente falar de alimentação, a gente tem que falar em tudo. E é perfeito. Queria que tu viesse mais. É isso aí. Gente, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de falar. E é como eu disse, quem quiser falar mais, conversar depois no privado, então, sei lá, acho que, assim, eu gostei muito de estar participando aqui do GT. Eu espero continuar, eu espero contribuir mais e mais. Então, como eu falei, como segurança alimentar é algo muito amplo, então, quem sabe no futuro a gente possa falar mais, possa fazer mais coisas. Também quero lembrar, aqui em Sergipe tem um observatório de segurança alimentar nutricional, então, quem sabe no futuro a gente pode fazer uma parceria, de fazer alguma atividade, alguma coisa, entendeu? Chamar a gente, especialistas, as professoras bem topzeiras nessa área, sobre segurança alimentar, e aí a gente vai ver aí o que pode fazer, viu? É isso, gente. Rafa já quer fazer um projeto. Vou até aproveitar para falar sobre uma coisa que a Lari trouxe na provocação do mapeamento que ela fez, foi justamente, né, de ensinar a colocar as ideias em práticas. Me disponho a ajudar vocês, assim, eu estava conversando com o André e com a Érica, como a gente pode fazer isso, né, de capacitação para vocês. Claro, muita coisa para a gente trocar sobre, né, quem quiser somar junto, a gente pode pôr isso aí no nosso planejamento também, já que eu estou vendo aí que é demanda de vocês, meus queridos, também. Gente, também aqui, quem precisar da minha ajuda para isso, nesse sentido, tá? Para além do GT também, já tenho aí uns 4 aninhos na área. Tô com medo de ficar desempregada, então estou divulgando meu currículo, tá, gente? Falei isso pro Francis também. Mas brincadeiras à parte, podemos ir conversando mais sobre também. Gente, eu queria falar uma frase que a Lari me inspirou a falar, é mais uma gracinha mesmo, nesse sentido, da gente conversar mais sobre. Mas eu queria terminar dizendo para que vocês procurem os pés de fava na cidade de vocês, tá? Porque eu fiquei indignada com esse assunto do sorvete. E eu acho que é isso, gente. Lari, obrigada mais uma vez. Eu vou conversar com o povo aqui no privado. E casou muito o que o Rafa falou de projeto com o que a Lari também falou no mapeamento. A gente é muito alinhado, a gente é muito fofo. Eu amo vocês e acho que é isso. Maravilhoso. Muito obrigada, gente.
Ai, adorei. Era um assunto que eu não entendia nada, assim, foi muito bom para entender, de verdade. Agora bora criar os love points. Também adorei, aprendi demais, horrores. Nossa. Também. Queria dizer mesmo. Beijão, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Boa noite. O que é Obrigada. pé de fava? Socorro. É um vídeo do Jacan, sei lá. Ele vai num restaurante que eu acho que chama Pé de Fava, que é muito ruim, um negócio assim. Era o que desligava o freezer. Pode procurar esse vídeo, todo mundo conhece. Eu não sabia também qual era o nome, era pé de fava. O meme, entendi, Sim. tá certo. Aquele mesmo. É que o Jacan tá tão indignado que ele começa a xingar o cara de tudo quanto é É coisa. muito bom. E a versão que é umas crianças falando é muito bom. Exatamente essa que eu tava falando, amo. Mas é isso, um beijo, gente. Boa semana.